Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de mobilidade, tá? Onde eu venho aqui trazer para vocês informação através de muito tempo de estudo e principalmente muita aplicação prática para ajudar vocês aí a ter um melhor rendimento e principalmente reduzir suas dores, tá? Hoje a gente vai começar, linkando com aquele conteúdo que eu trouxe para vocês, trazendo de baixo para cima, a gente vai começar falando sobre os pés e o tornozelo principalmente, tá? Porque parte dali o começo de tudo, tá? A gente vê, é muito comum a gente ver as pessoas correndo na academia, agachando, fazendo exercícios lá com os joelhos um pouquinho para dentro, que a gente chama de joelho valgo, né? Esse problema a gente pode associar ele a desequilíbrio no quadril e muita gente esquece completamente de falar sobre os pés. Se você não viu ainda a primeira aula, clica aqui, tá? Para conseguir estar entendendo o que eu estou falando aqui hoje. A gente começa num princípio onde o pé tem uma função principal de estabilidade, seguida do tornozelo que tem a função de mobilidade. Aonde eu quero chegar com isso? Se o meu pé não faz bem, não executa bem essa função de estabilidade, eu sobrecarrego o tornozelo e sobrecarrego o joelho e sobrecarrego o quadril e gera uma reação em cadeia que pode trazer muitos problemas para ti a longo prazo principalmente, tá? Essa aqui é a Mari, vou usar ela como modelo porque ela é minha atleta já fazem 2 anos, né? Agora. A Mari, quando começou a treinar comigo, ela já tinha um desenvolvimento já muito bom de quadríceps e faltava um pouquinho mais de desenvolvimento de glúteo posterior. E não era falta de treino, era um pouquinho de desequilíbrio também muscular e algumas coisas no gesto de agachar que a gente veio corrigindo aos poucos, tá? A Mari vai mostrar pra vocês aqui, ó. Pode ficar de frente pro Luga primeiro, tá? Deixa o teu pé bem relaxado, solta ele assim, ó, sem fazer força com o pé. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que o pé dela já ficou um pouco mais chato, ó. Isso aqui é bem comum da gente enxergar na academia e talvez tu aí tenha esse desequilíbrio, ó. Que eu não tenho o que a gente chama aqui, ó, de arco plantar à mostra. Muitas vezes as pessoas procuram um médico, ortopedista, e a indicação é de usar palmilha ortopédica. Eu discordo, tá? Porque se você aí, que tem esse desequilíbrio, simplesmente pensar em girar o seu pé um pouquinho para fora, girando um pouquinho o quadril, jogando o joelho um pouquinho para fora e agarrar o chão com o dedão, aparecer um pouquinho do arco plantar já, você não precisa de palmilha, você precisa de exercícios para melhorar a estabilidade vinda da musculatura dos seus pés. Através disso aqui a gente consegue corrigir o desequilíbrio que às vezes acontece lá no joelho, no gesto de agachar, ou até mesmo de correr, que o joelho fica entrando um pouquinho para dentro, e evitar que você tenha complicações, tá? Então, pé chato nem sempre é caso de palmilha ortopédica ou de cirurgia. Agora, se a gente fez todo esse giro aqui e igual o seu pé continuou chato, pode ser que você tenha uma questão de estrutura óssea, que aí não tem muito o que fazer, é adaptar os exercícios para que você não sobrecarregue e não se machuque, tá? Se você tem o pé chato, que como a Mari mostrou lá, o que a gente deve fazer para corrigir? Primeira coisa, testar uma rotação, você vai pensar em girar, tá? Ó, girar o pé para a parte lateral, mas sem tirar ele do chão, tá? Agarrar com a musculatura do dedão, tá? Do flexor do dedão lá, o chão, e junto você vai fazer uma pequena rotação de quadril, jogar o joelho um pouquinho para fora, tá? Uma leve abdução, mas principalmente rotação, é um giro para fora. Isso aqui vai ser o tema de casa para qualquer exercício que tu for fazer multiarticular. Só de fazer isso, ter a consciência de agarrar com os dedos, de fazer essa inversão, essa supinação do seu pé, tá? Em outras palavras. Só com isso você já vai ter um benefício de corrigir aos poucos esse seu desequilíbrio na parte do pé. Mas, pá, tô fazendo igual e meu pé ele continua um pouco mais chato. O exercício que a Mari vai demonstrar aqui, ele é bem simples. Eu só vou pegar uma toalha. Com uma toalha, básico, você pode usar uma toalha, um pano de prato, qualquer coisa que você tiver aí, tá? Pode tirar a meia, por favor. Esse você pode fazer em casa, não precisa fazer na academia, tá? O que a gente vai fazer? De preferência uma toalha que seja um pouquinho mais comprida, tá? A Mari vai botar o pé em cima da toalha e ela vai levantar os dedos, agarrar a toalha e puxar. Levantar os dedos, agarrar a toalha e puxar. Levantar os dedos, agarrar a toalha e puxar. Com isso a gente está fortalecendo a musculatura dos pés, tá? Especialmente dos flexores dos dedos,
tá? Fez isso 4, 5 vezes com cada pé. Tá ficando já muito leve, preciso fortalecer. Meu pé ainda não tá tão corrigido. Você pode botar um pequeno peso aqui e faz o mesmo exercício, tá? Aqui o tatame ele gera atrito, então para ela já foi um pouco mais difícil. Mas se o seu chão for liso, bota um peso aqui, uma garrafa d'água que seja, a gente já consegue gerar o atrito que precisa, a sobrecarga que precisa, tá? Voltando. Outro exercício que a gente pode trabalhar, que ele é extremamente eficiente para esse tipo de desequilíbrio, aí partindo de um princípio que você já tem uma certa consciência corporal, você vai fazer o que a gente chama de afundo na academia, tá? Pode demonstrar aí, Mari, por favor. Fica de lado para a câmera aqui, pro outro lado. Isso, para a gente mostrar bem o teu pé, tá? O afundo ele consiste num agachamento unilateral, tá? Onde ela vai fazer a flexão do quadril buscando mais ou menos 90 graus. Lembrando que aqui o objetivo não é mais glúteo, mais coxa, é simplesmente a correção do pé. Se você olhar, olha o pé dela lá, como já está ficando um pouco mais chato, ó. Ela está permitindo que fique um pouco para dentro. O que você vai fazer para corrigir? Girar o pé, não, só aqui, só gira um pouquinho para fora. O mesmo giro que a gente fez antes em pé. Rota o quadril um pouquinho para fora, é um giro para fora. Se tu olhar ali já apareceu um pouco mais o arco plantar. Partindo daí ela vai descer e subir. Descer e subir. Desse mesmo exercício a gente já tem mais uma variação que a gente vai usar uma mini band. A gente vai usar uma mini band. Como o objetivo aqui não é enfatizar somente a rotação de quadril e a abdução que é feita pelo glúteo, mas sim também a inversão do pé, a gente vai passar essa banda elástica bem sobre o maléolo externo, para justamente, olha a dificuldade que ela vai ter agora, ó, de manter aquela inversão dos pés lá, ó. Vendo que o pé dela está saindo um pouquinho, isso aqui com o tempo vai melhorando também um pouquinho mais. E aqui eu aumento bastante a dificuldade para fazer essa inversão e estou fortalecendo bem essa musculatura aqui. Se mesmo você fazendo isso, o seu pé ainda ficar saindo um pouquinho a ponta dos pés lá do chão, perdendo a contração dos flexores, você só precisa botar uma banda elástica aqui embaixo para que você tenha o intuito de segurar, ou até mesmo a toalha, o intuito de segurar aquela toalha com os dedos do pé. Tá? Aí. Se você já é um pouquinho mais avançado, já fez esse daqui, que é estático, tá? A gente tem um exercício que ele trabalha essa mesma função, ele tem outros benefícios também, como fortalecimento de glúteo, estabilidade de joelho, entre outros, mas hoje a gente está falando sobre o pé e tornozelo. Você vai fazer o mesmo controle, ó, botou o pé na frente, girou o quadril para fora, o arco plantar aconteceu bem, você vai parar com um pé só, tá? Flexionando o outro quadril. Devagar, você vai descendo, até chegar na posição do afundo e subir de novo. Aqui, a dificuldade do exercício já é um pouquinho mais alta, tá? Mas também os resultados também são um pouquinho mais impactantes. Ó, ela vai demonstrar para nós. Primeiro, corrige o pé e começa ele em pé. Começa ele em pé com a perna lá na frente. Posição de avanço. A gente passou de um afundo para um avanço, tá? Ela vai descer devagar, evitando que o joelho dela entre lá, ó. Faz de frente agora pro Luga para ele mostrar ali. Enquanto ela estiver fazendo essa fase excêntrica, essa descida, ela vai evitar o máximo possível que esse joelho trabalhe para cá, para dentro, e que o pé também trabalhe para dentro. Assim a gente consegue melhorar muito a sua força de base lá. Consequentemente, a ativação do glúteo como estabilizador e outros benefícios que esse exercício traz. Ainda mais avançado, a gente pode usar um caixote, um step, vai de acordo com o seu nível de treinamento, principalmente com o seu tamanho de membros, para você saber a altura que você vai trabalhar, já que o objetivo desse exercício ele é única e exclusivamente a correção desse pé e também do glúteo. Vai lá. Vai ficar um pouco mais de lado aqui, ó, para o caixote, apoiar o pé aqui. Antes de começar, sempre pensa nessa correção. Pensa nessa correção. Até isso ficar natural para você, leva um tempinho, mas depois disso, toda vez que tu for fazer um agachamento, que tu for fazer um leg, que tu for correr, o teu corpo ele já vai estar acostumado com essa correção e você não vai mais precisar pensar nisso. É igual corrigir postura. Joga um pouquinho o peso para frente, tá? Aqui, e sobe.
Mesma coisa, a descida é extremamente lenta e tentando evitar esse balanço do joelho para dentro, tá? E o balanço também do pé para dentro. Porque ele dá uma balançadinha ainda, mas lá pela segunda, terceira série que tu for fazer, você já vai estar com muito mais estabilidade, mesmo que você esteja um pouquinho mais cansado.